Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão, rumo à quinta dimensão. Vamos juntos hoje ler novamente o livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 132, que nos dá o seguinte desafio: libera o mundo de tudo aquilo que pensava que fosse. Nossa heroína está aqui na frente daquele sol maravilhoso de sempre, com o seu cachorrinho, com uma tesoura imensa na mão, cortando as correntes que aprendiam ao mundo. Olhem o mundo no pé dela, acorrentado, né? E ela e o cachorrinho dando graças de braços para cima, né? Vamos aos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Este é o princípio mais desafiador por trás dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? O de que o mundo não é real. Isso é um princípio, tá bom, gente? O curso, a lição de hoje se apoia num dos pilares dos ensinamentos de um curso em milagres. O mundo que eu vejo lá fora não é real. Ele é meramente uma criação da minha mente. Se Deus é real, o mundo não é real. Você deve compreender que é exatamente por isso que as pessoas olham para a religião e dizem: bom, se há um mundo, então eu não quero... Se há um Deus, desculpe, se há um Deus, então eu não quero nada com esse Deus. Olhe para o mundo, olhe para o que está acontecendo aqui, olhe para as crianças famintas, olhe para as instituições, para a maneira equivocada como as instituições religiosas utilizam o seu poder. Olhe para o sistema monetário, olhe para o meio ambiente, olhe para as indústrias poluindo este planeta belíssimo. Se existe um Deus e esse Deus é todo-poderoso, então Deus não existe neste lugar, ou esse Deus é insano. É exatamente por isso que as pessoas deixam as religiões. Elas se dão conta de que à medida que o tempo passa, este lugar, né, a realidade 3D, se torna a cada dia mais e mais louco. Por que ela está se tornando, né? Está se tornando mais louco? Bom, vocês agem em desacordo com os seus eus naturais, com os seus eus verdadeiros. Vocês mudam para ambientes urbanos, vocês se mudam para ambientes urbanos. Vocês vivem em pequenas caixinhas rodeadas por eletricidade. Vocês evitam a natureza. Vocês fazem todo tipo de coisas prejudiciais para o seu estado natural de ser. Vocês podem ver que as outras criaturas da natureza, quando os seres humanos não as aprisionam, elas têm um jeito muito fácil de viver, né, de seguir a vida. Elas vivem em paz, mesmo quando elas terminam morrendo ou quando um predador vem e se alimenta delas. Enquanto elas estão vivas e livres, elas têm um tempo maravilhoso, né? Um tempo adorável de vida. Vocês foram a vocês foram dadas muitas distorções, né, intencionalmente, e é exatamente por isso que vocês se desviaram tanto do seu eu verdadeiro, do seu eu natural. É exatamente por isso que nós nos mantemos dizendo a vocês para fazerem coisas como comer saudavelmente, se vocês puderem. É exatamente por isso que nós dizemos a vocês para saírem à luz do dia e à luz da lua e à luz das estrelas, né? Saírem para caminhar, dar uma volta. Saia, vá para a natureza. Ela recalibra vocês um pouquinho a cada dia. A natureza recalibra vocês de volta
a um lugar mais natural. Esse mundo, mesmo num estado saudável, é um mundo de separação. Sim, porque estamos na terceira dimensão e já falamos muito a respeito disso nas lições anteriores. Vocês criam esse mundo juntos, né? O inconsciente coletivo da humanidade. Também já falamos disso. Mas vocês não são responsáveis pelos pensamentos de ninguém além dos seus. Vocês são responsáveis apenas pelas suas próprias mentes. E é a sua mente que você deve perceber que causa o seu sofrimento. Inventa histórias, cria dramas e causa todo tipo de confusões, né, de perturbações durante o seu dia. Se você está presente, puramente presente, não no passado ou no futuro, e não fofocando sobre ninguém, então você vê que a maior parte do tempo você vai estar bem. Nada de ruim acontece. O Poder do Agora, tem até um livro, né, do Eckhart Tolle chamado O Poder do Agora, maravilhoso, recomendo. O Poder do Agora é o lugar mais poderoso do universo, no universo. Ele é o lugar onde você decide escolher o amor ou o medo. Você vai ficar à deriva nas fantasias da sua mente sobre o que os outros dizem ou sobre um futuro terrível que aguarda você, ou sobre qual doença pode estar se desenvolvendo no seu corpo, ou se você vai ou você vai estar presente, ficar presente no seu corpo, calmo e cheio de paz, e existir no lugar onde é para você estar, quer dizer, o presente dentro do seu corpo, né? Fomos criados para isso. Este é um desafio que este curso apresenta para vocês, dá para vocês, configura para vocês. É importante que vocês compreendam que vocês criam o seu sofrimento ao viverem num mundo ilusório. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos ver vocês novamente amanhã. Então, esse é um exercício bem trabalhoso, né? Principalmente para aqueles que estão iniciando na prática agora. Vamos explicar o motivo. Começo no texto do livro de exercícios. Libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? A crença é de fato poderosa. Os pensamentos que mantens são poderosos. E as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Então, o que ele está dizendo aqui? E com esse parágrafo eu poderia ficar falando aqui com vocês 1 hora. Ele está dizendo assim: as minhas crenças criam as ilusões do mundo que eu vejo, ok? As minhas crenças boas criam bons fatos, as minhas crenças equivocadas criam os fatos difíceis na minha vida. Os efeitos dessas ilusões, que não são a verdade, são tão poderosos quanto a verdade, né? Porque a gente tem a capacidade de criar com as nossas mentes, né? E aí, como é liberar o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse? Vamos às linhas de prática. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, e essa lição é fundamental. Eu sou como Deus me criou, é fundamental para que eu entenda, eu libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Porque se eu sou como Deus me criou, então eu estou com Deus e compartilho a mente de Deus, estou unida a Deus. Então eu posso liberar esse mundo de ilusões do que eu pensava que fosse. Quer dizer, dos pensamentos que o meu ego tinha a respeito desse mundo. Porque agora eu estou identificada com o ser. Porque eu sou como Deus me criou. Beleza?
Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo aquilo que pensei que ele fosse, pois sou real, porque o mundo não o é. E quero conhecer a minha própria realidade, a realidade do meu ser, que é a felicidade perfeita que Deus deseja para mim. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse e, em vez disso, escolho a minha própria realidade. Como eu escolho a minha própria realidade? Quando eu escolho se eu vou me identificar com o sistema de pensamento do ego ou com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Quando eu escolho se eu vou olhar para o mundo com os olhos do amor ou com os olhos do ego, da separação, do medo, da raiva, do ódio, ok? E essa escolha eu vou fazer dia após dia. Então vamos pegar um exemplo na prática. Eu vou dar um exemplo para quem está começando e eu vou dar um exemplo para os alunos avançados. Então, para quem está começando, eu posso, por exemplo, pegar uma crença que eu tenho a respeito dos homens, né, para as mulheres, ou das mulheres para os homens. Vamos pegar a crença homem não presta. Então eu penso que homem não presta, essa é uma crença que está bem afundada dentro de mim. Então eu só vou atrair homens para minha vida que tenham comportamento que confirmam a minha crença, que homem não presta. Eles vão ter comportamentos odiosos comigo, eles vão ter comportamentos odiosos com as mulheres à minha volta, ok? Esse é um exemplo. E vamos pegar, e aí eu começo a ver que se eu mudar essa crença não é fácil não, tá, gente? É muito trabalho pessoal. O Theta Healing ajuda muito nisso, muito. O Theta Healing é excelente para fazer substituição de crenças que na maioria das vezes a gente nem sabe que tem. Então, eu vou começar a observar isso e botar minha lição em prática. Eu libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Eu libero os homens de tudo aquilo que eu pensava que eles fossem. Eu libero os homens de tudo aquilo que eu pensava que eles fossem. Eu libero as mulheres de tudo aquilo que eu pensava que elas fossem. Eu libero, eu solto, eu afrouxo, eu corto as correntes. E eu começo a me conectar com o meu Criador e deixar que os pensamentos do meu Criador a respeito dos homens ou das mulheres venham para mim, tá? Essa é a lição fácil de quem está começando. Para quem está no avançado, eu vou dar uma lição pior. Você vai pegar aquela pessoa que sempre aparece para você da pior forma possível, né? Pode ser um colega de trabalho, pode ser um parente, pode ser um ex-namorado, pode ser quem você quiser. E aí você vai pegar o seu pior pensamento a respeito dessa pessoa, né? Por exemplo, pode ser assim, que pessoa mesquinha, né? Essa pessoa é tão mesquinha, essa pessoa é tão egoísta, essa pessoa não dá nada pra ninguém. E essa pessoa, sempre que ela está comigo, ela tem atitudes que confirmam a minha crença a respeito dela. Porque as minhas crenças chegam antes do mundo. Primeiro eu tenho minhas crenças, depois eu seleciono no mundo o que é consistente com a minha mente, ok? Então eu vou pegar esse indivíduo, ou indivídua, tá? E eu vou falar assim, nossa, essa pessoa é tão mesquinha, olha só como essa pessoa é difícil, né? Como ela é dura, como ela é rígida. E aí eu vou falar assim, libero fulaninho de tudo aquilo que eu pensava que fulaninho fosse. E eu vou pedir a Deus para que me mostre como ele vê fulaninho. Como é olhar para fulaninho a partir dos olhos de Cristo. E eu vou me abrir, eu vou me conectar com o meu Criador e eu vou deixar isso vir. E eu vou afrouxar a opinião que eu tenho a respeito de fulaninho. E aí depois vocês me contem. Porque o que vai acontecer é que a gente vai cortar a corrente de ódio, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, de rancor, que a gente tem com esses exemplos que eu dei. E aí, de repente, vai acontecer uma das duas coisas. Ou o fulaninho vai sair da sua vida de uma maneira excelente, sem dor, ou o fulaninho vai se transformar. E o grupo de fulaninhos também. Tá bom, meus queridos? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.